Bom, gente, está gravando então. Vamos começar o nosso compartilhar sobre mindfulness. Antes eu queria agradecer a presença de vocês. A gente fica muito feliz de ver que vocês tiraram um tempinho para, enfim, conhecer um pouco mais ou se aprofundar num tema que está muito relacionado a bem-estar, a autoconhecimento, a autodesenvolvimento. E é um tema que eu e a Ladine, assim, particularmente, a gente tem um interesse, uma afinidade grande, mas a gente escolheu esse tema não só pela afinidade, né? Por ter relação com a nossa área de estudo, que é a psicologia. A gente escolheu esse tema pela importância dele também, né? Então a gente sabe que a gente vive hoje bombardeado de estímulos, né? Quer passar, Aladine? Pode passar. A gente sabe. Pode passar de novo. A gente vive hoje bombardeado de estímulos, né? A gente está a todo momento recebendo muita notificação, a gente acompanha a notícia do mundo inteiro, a gente está a todo momento imerso num número gigantesco de estímulos e a gente vive num ritmo que é muito acelerado também, né? E tanto esse excesso de estímulos quanto esse ritmo mais acelerado, eles podem fazer com que a gente sinta, às vezes, uma falta de conexão com o presente, com o agora, né? Podem trazer essa sensação de que a gente, às vezes, está num piloto automático. E eu queria saber se vocês se identificam com isso, então pergunto para vocês. Vocês já sentiram que vocês passaram um dia no piloto automático? Respondam com joinha ou não joinha. Eu vou responder também, porque eu me identifico. Muito joinha para cima, né? Eu não vi nenhum. É, sim, a gente pisca e o dia acabou, e pior, às vezes até, sei lá, uma semana inteira, então, ou fim de semana também, né? Então, às vezes passa mais tempo ainda e a gente tava ali no automático, não sabe bem o que fez. Então, a nossa ideia de trazer esse tema é justo mostrar como essa prática, né, esse estado mental que é o mindfulness, ele pode ajudar a gente a sair um pouco desse piloto automático e estar mais conectado com o presente, aproveitar mais o agora também. Sim, e pensando nisso, para a gente não assistir essa apresentação agora no piloto automático também, a gente vai começar propondo uma prática rápida. Então, eu vou estar guiando aqui ela com vocês, coisa de 1, 2 minutos, para a gente poder, de fato, trazer consciência para esse momento de agora, para a gente se conectar e aproveitar ele, de fato, com uma postura de presença. Né? Então, se vocês quiserem desligar a câmera para se sentir mais à vontade ou não, basta desligar, depois liga de novo, tudo bem? Se não, pode praticar de olho aberto, mesmo olhando para o slide, ou de olho fechado, como vocês preferirem. Mas o foco agora, então, é a gente levar a nossa concentração, o nosso foco, para a nossa respiração. Então, esse slide aqui, ele tem um tempo, e a proposta é a gente tentar fazer ele nesse tempo, né, em que ele diz pausa, expira, exala, no caso, pausa de novo e inala. Então, pode fechar os olhos ou ficar de olho aberto e vamos começar levando o foco para pausar e inalar nesse tempo que ele está propondo. Quando for expirar, pode soltar o ar pela boca ou pelo nariz. Soltar o ar pela boca pode trazer uma maior sensação de relaxamento, de uma tensão se desfazendo no corpo. E quando for puxar o ar, puxa bem fundo. Aproveita esse momento que não é sempre, de fato faz uma respiração profunda. E sente como que teu corpo reverbera. Talvez o seu tempo não seja o mesmo do slide, tá tudo bem. Então a gente pode voltar agora. Eu não sei vocês, mas só de fazer 3 respirações profundas eu já me sinto mais calma, até porque eu tô apresentando, né? Então a gente fica um pouquinho nervoso.
mas também mais presente, né, de fato. Então, para começar, o que não é mindfulness? Tá? Mindfulness não é esvaziar a mente. Não exige que você pare de pensar, como muitas vezes a gente acredita quando a gente pensa em meditação ou mesmo no mindfulness. Mindfulness também não é uma meditação zen. A gente não vai ficar aqui, que nem o Patrick, em posição de lótus, esperando a paz eterna. Mindfulness também não é fugir da realidade, tá? Não é um botão que a gente aprende a desligar e simplesmente some com o estresse ou qualquer emoção que a gente não queira sentir. Mindfulness também não é só mais uma técnica de produtividade. Ainda que ele de fato ajuda na produtividade, o objetivo principal do mindfulness não é isso. E mindfulness também não é religião ou misticismo. Você pode ser cético, ateu, cristão, cientista, tudo isso junto, e você pode praticar mindfulness. Mas, de fato, a gente sabe, quando começa ali a estudar um pouco, e mesmo antes de estudar, tem um tabu, tem um senso comum de que mindfulness, meditação, está sempre ligado à religião, a algo espiritual, a algo místico. Isso se deve porque quando a gente olha para a origem do mindfulness, de fato ele tem conexão com tradições budistas, com práticas milenares que vêm do Oriente. Então esse carinha aqui, o Jon Kabat-Zinn, ele é um médico americano, e ao longo da vida dele, ele se interessou muito assim, por práticas de meditação, como Vipassana, Yoga e várias práticas nesse sentido, e ele praticava isso. E ele começou a pensar que muitas pessoas no Ocidente, elas nunca iam acessar isso, porque até então sempre se via num contexto só religioso e espiritual. E aí foi que ele teve a ideia, ali por volta de 1970, de criar um programa, que é o MBSR, na tradução seria Redução do Estresse Baseado em Mindfulness, dentro de um contexto hospitalar, de um contexto clínico, para pacientes que tinham muita dor crônica e estresse. E aí, isso começou a chamar atenção e começou a ser, de fato, pesquisado, investigado e validado nos moldes da nossa ciência ocidental, né? Então, foi traduzido, foi revisado e adaptado como uma prática validada pela ciência. Então, nesse sentido, o mindfulness ele vai aparecer, de fato, no budismo, em tradições orientais, como uma meditação, mas também dentro de diferentes abordagens psicológicas, por exemplo, o TCC, que é cognitivo-comportamental, e também dentro da medicina, de forma integrada, como seria esse exemplo do Jon, que ele trouxe. E, nesse sentido, a gente traz aqui uma outra pesquisa que mostra sobre uma terapia, então, terapia cognitiva para depressão baseada em mindfulness. E os resultados revelaram que pessoas que tinham uma depressão severa e que os medicamentos e até tratamento com eletrochoque já não estavam mais funcionando, com a prática da meditação do mindfulness, eles conseguiram cortar a taxa de reincidência pela metade, ou seja, pelo menos metade das pessoas não voltaram a ter esse quadro, não voltaram a apresentar o quadro, só praticando com isso, né, com o mindfulness. E também a gente vai, então, ter, a partir dessa exploração que o Jon trouxe, e depois outras pessoas começaram a fazer, a gente começa a ver muito mindfulness no contexto empresarial. Então, um exemplo muito massa é o Google. A Google, que ali em 2007, eles criaram um programa, que foi o Search Inside Yourself, busque, pesquise dentro de você mesmo, que tinha como objetivo desenvolver, então, a inteligência emocional, o foco, o bem-estar dos colaboradores usando mindfulness. E esse programa deu tão certo que virou uma organização independente sem fins lucrativos. E o Shade Meng Tan, não sei se é assim que pronuncia, ele é um ex-engenheiro de software da Google, ele foi um dos primeiros engenheiros e foi ele que idealizou o programa. Ele tem uma frase que ficou muito famosa que diz que mindfulness, então, é a nova malhação para o seu cérebro e para o seu coração. E é uma nova malhação porque, de fato, precisa de prática, precisa de treino. Né? Tá, mas afinal, o que é mindfulness? Se você desfocou, divagou, presta atenção aqui de novo, vamos voltar.
Porque mindfulness é prestar atenção no momento presente, de forma intencional, com gentileza. E talvez essa parte final seja o maior diferencial do mindfulness em relação a outras práticas de respiração, de meditação, enfim. Porque o foco aqui é a gentileza consigo mesmo. E quando a gente está falando de gentileza, eu gosto de pensar que gentileza não é ausência de responsabilidade, sabe? Não é tipo, ai, vou ser gentil comigo mesmo, tipo, não me importo mais com nada, enfim, com o que está de forma com as coisas externas, né? Não, gentileza não é ausência de responsabilidade. Eu gosto de pensar que ela é um compromisso comigo mesmo, um cuidado, um respeito na forma que eu me trato e automaticamente vai se estender para o externo. Então, né, como eu me trato internamente vai reverberar em como eu trato o externo também. As minhas atividades no dia a dia, as pessoas que estão ao meu redor, o trabalho, as relações, enfim. E aí, antes da gente entrar numa explicação mais detalhada da neurociência, do mindfulness, é válido a gente fazer aqui uma diferenciação de nomenclatura quando a gente está conversando sobre isso. Por quê? Meditação, a gente pode chamar que seria, então, a prática formal. E o mindfulness, ele seria um estado mental, um estilo de vida derivado dessa prática. Então, é quase como se a gente botasse assim, meditação tá para esportes, assim como o mindfulness tá para como a atividade corporal em si, né? Jogar o futebol, jogar vôlei, ir na academia, enfim. Então, a meditação, a gente vai ter várias técnicas. Daí dentro da meditação, de fato, vão ter tipos de meditação que são super vinculadas a alguma religião, a alguma prática bem espiritual. Mas o mindfulness, dentro do espectro de meditações, ele é focado na atenção plena, no momento presente, com gentileza, e é focado em integrar com o dia a dia. Bom, a Ladine já comentou, né, que o mindfulness tem uma origem bem antiga e bem relacionada a práticas religiosas, mas que atualmente já é muito estudado pela ciência ocidental. E a neurociência, ela é um campo de estudo que consegue traduzir, mostrar de uma forma muito prática e objetiva os benefícios do mindfulness no nosso bem-estar, no nosso comportamento e até na estrutura do cérebro, que eu acho sensacional, assim, da gente conseguir ver e comprovar algo que já era praticado há muito tempo, né? E aí, para a gente falar, né, antes da gente falar dos benefícios, é legal a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos para entender como que funcionam e como eles se relacionam com a prática do mindfulness e da meditação. Então, a gente vai começar, a gente vai falar de atenção e de emoções. E aí, começando pela atenção, acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é atenção, mas eu acho que um jeito simples de explicar o que é atenção é pensar no nosso cérebro como um grande processador, um processador natural, né, que tem uma capacidade limitada de processar as informações e precisa de um filtro para definir o que, que vai ser processado e o que, que não vai, e esse filtro é justamente a atenção. Então, a atenção é esse processo cognitivo de selecionar o que vai ser proporcionado, o que vai ser processado ou descartado, né? E parece muito simples, né, esse conceito de ser um filtro e tudo mais, só que a atenção ela é mais complexa do que a gente imagina e é mais difícil do que a gente imagina manter a atenção sustentada por um tempo, né, de uma forma consciente. Então, a gente tem alguns desafios que estão relacionados a essa manutenção, né, essa sustentação da atenção. O primeiro deles é a própria natureza do cérebro. Então, o nosso cérebro ele já é distraído por natureza. Tem um estudo que fala que a gente passa quase metade do dia divagando. Então, quase metade do tempo que a gente está acordado, a gente passa oscilando ali de um pensamento para o outro, sem direcionar a nossa atenção de uma forma consciente. E se a gente parar para pensar, até que faz sentido, porque manter a atenção é algo que é custoso. Então, o nosso modo padrão é um modo de divagação, que é meio que um modo ali de economia de energia, por assim dizer, né? Então, isso por si só, né, a natureza do cérebro por si só já é um desafio para a gente manter a nossa atenção. E depois, a gente tem
o desafio de viver num campo minado de distrações, né? Já comecei falando sobre isso, mas independente do contexto histórico que a gente está, existem muitos estímulos ao nosso redor. Hoje a gente tem ainda mais estímulos porque a gente está hiperconectado com tudo, né? Então a gente recebe muitas notificações, a gente está conectado com muitas informações ao mesmo tempo. E a gente também tem um viés de curiosidade, então qualquer distração, notificação que for um pouquinho mais interessante para mim, vai captar a minha atenção. Então, é difícil a gente sustentar a atenção dentro desse contexto cheio de distração. Além disso, a gente tem recursos limitados. Já comentei sobre a questão do custo energético para a gente manter a atenção por muito tempo, mas para além desse custo energético, a gente também tem alguns fatores que influenciam no quanto que a gente consegue direcionar esses nossos recursos para manter a atenção sustentada. E dois deles são muito importantes, que são o estresse e o sono. Então, se a gente está num nível de estresse muito alto e se a gente está com o sono desregulado, a gente está dormindo pouco, a nossa capacidade de manter a atenção vai se limitar muito mais. Depois, a gente tem também o fato de que a nossa atenção ela é muito fácil de ser captada por pensamentos, por emoções fortes. Então, se a gente está com muita preocupação, se a gente está passando por um momento de medo, de raiva, de tristeza, é muito propenso que a nossa atenção se direcione para isso e não para o que a gente gostaria de estar sustentando a atenção e direcionando o nosso foco, né? E depois a gente tem também o fato de que a gente cultiva alguns hábitos que sabotam um pouquinho a nossa capacidade de prestar atenção. Eu acho que eu não preciso nem me delongar muito assim nesse tópico, porque eu acho que um exemplo já traduz muito bem, assim, que é o hábito que a gente tem de pegar o celular, por exemplo. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente pega tanto. Já me ocorreu, assim, compartilhando com vocês, de um dia eu esqueci o meu celular, eu fui para aula e volta e meia eu procurava ele em algum lugar e eu nem me dava conta que eu procurava e eu pegava tanto o meu celular. Então, esse é um exemplo, assim, bem clássico. E por último, a gente tem o desafio de tentar ser multitarefa. Então, a gente vive num contexto que, enfim, a gente sente que precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo e a gente acredita nesse grande mito que é a multitarefa, né? Então, a gente não é tão multitasking quanto a gente acha que é. A gente consegue fazer ao mesmo tempo alguns comportamentos que são automatizados. Então, a gente, por exemplo, consegue andar e conversar, a gente consegue dirigir. Eu gosto do exemplo de dirigir, porque a gente consegue perceber a diferença. A gente consegue dirigir, por exemplo, e cantar uma música. Só que a gente consegue fazer isso quando isso já está bem automatizado. Agora, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não consegue prestar atenção em outra coisa, senão tudo que a gente precisa fazer. Depois que a gente automatiza, fica fácil, a gente consegue conciliar com outros comportamentos automatizados. Fora isso, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente consegue fazer é alternar a nossa atenção, o que dá a sensação de que a gente está dando conta de duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou numa reunião conversando com alguém e ao mesmo tempo anotando, eu estou trocando o meu foco. Eu vou de um para o outro mais rápido ou mais devagar. Só que o ponto, né, a grande questão de fazer essa troca de atenção, né, ficar alternando entre as atividades e a atenção, é que a qualidade das tarefas que a gente faz, elas sempre vão ser menores do que seriam se a gente estivesse fazendo uma coisa só. Então, isso é indiscutível, assim, a qualidade do que a gente está fazendo é bem isso. É, fazer tudo ao mesmo tempo é fazer mal feito, é quase isso. Então, sempre vai prejudicar a qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? E junto disso, né, a gente ficar trocando de tarefa faz com que o nosso gasto energético seja maior, a gente tem um custo cognitivo maior, isso deixa a gente mais cansado e fica mais estressado também ao longo do dia. Então, assim, aqui é um manifesto contra o multitasking, vamos tentar focar numa coisa só de cada vez. Bom, falei de vários desafios para a gente manter a atenção, mas a ideia não é que vocês saiam daqui pessimistas, porque a ideia é justo a gente saber que tudo que a gente treina pode
tudo que a gente vai praticar pode se fortalecer, vai se fortalecer, né? Então, a gente consegue também praticar a atenção e fortalecer ela. E um jeito de fazer isso é justo pela meditação e pela prática do mindfulness, né? A meditação, ela é justo uma forma de treinar a atenção voluntária. Acho que dá para a gente comparar como, por exemplo, um exercício que a gente faz na academia, que a gente faz para fortalecer um músculo, para que a gente possa usar esse músculo mais forte para fazer melhor as nossas atividades no dia a dia. Então, acho que é uma analogia legal com a meditação para atenção. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguir ter um tempo maior de atenção sustentada e a gente vai ter menos dificuldade para direcionar a nossa atenção, sustentar ela e voltar para esse estado de atenção. E quando a gente está meditando, como a Ladine já falou, a gente não está tentando esvaziar a cabeça, né? Pelo contrário, a ideia é a gente direcionar a atenção, então colocar o foco num objeto específico, e a gente já espera que existam alguns ciclos, né, de atenção. Então a gente vai focar, e é natural que em algum momento a gente vai devagar, porque é o nosso estado natural, como a gente já viu, né? Então, em algum momento a gente vai ter esse momento de divagação, só que como a gente está intencionalmente, né, direcionando a nossa atenção para algo específico, a gente vai tomar consciência de que a gente divagou. Então, a gente vai perceber que teve esse momento de divagação, e é aí que a gente vai fazer esse movimento de retomar o foco, né, e fazer isso com gentileza, como a Ladine falou, né, então, no sentido de entender que isso aconteceu, não criticar, não julgar, não desistir, porque de início vai ser difícil, se sentir frustrado, reconhecer esse sentimento e bola para frente, continuar esse ciclo, que quanto mais for exercitado, mais fácil vai ficando, assim como quando a gente está, sei lá, aprendendo a tocar um instrumento ou alguma coisa nova, de início é muito difícil, depois vai ficando um pouquinho mais fácil. Então, resumo da ópera até aqui, é que a gente consegue treinar a nossa atenção. Então, treinar a atenção faz com que a gente consiga manter a nossa atenção sustentada por mais tempo. Mas meditar e treinar a atenção tem vários outros efeitos dentro do cérebro e dentro das nossas funções cognitivas que também são muito legais. Aqui na imagem, a gente tem uma figura do cérebro, retomando aulas de biologia, né? E aqui a gente consegue ver uma região mais com corvinhas, né, que é o nosso córtex, é a região mais desenvolvida, mais complexa do nosso cérebro, é o que diferencia a gente como espécie de outros animais, né? E é nessa região mais específica aqui da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a região que a gente tem várias funções executivas que são importantes, que são funções complexas, é aqui que está a atenção também. E a atenção, ela é base para vários outros processos. Então, quando a gente está trabalhando a atenção, a gente está trabalhando uma região do cérebro que dá conta de vários outros processos que são super importantes para a gente. E um desses processos é a regulação emocional, que é justo essa comunicação com outro sistema, que é um sistema emocional que é um pouco mais primitivo, que é aquele que está relacionado ao processamento das emoções, a nossa resposta de luta ou fuga, que é esse que está mais interno aqui. Se tu quiser desenhar, Ladine, um pedacinho dele está representado ali pela ínsula, mas tem outras estruturas também, como a amígdala, né? Então, essas duas regiões, elas se comunicam. E quando a gente pratica a meditação e exercita e treina a nossa atenção, a gente está reforçando a comunicação entre essas áreas e conseguindo regular mais as nossas emoções, lidar melhor com as emoções. Então, esse eu acho que é um dos grandes benefícios do mindfulness que está relacionado à prática e ao treino da atenção. E para além disso, né, como eu já comentei, a gente tem a atenção como um processo que ele é base para vários outros. A gente, quando trabalha a atenção, está trabalhando muito da nossa região ali do córtex pré-frontal, a gente acaba tendo um controle maior de várias funções executivas. Já falei sobre elas, né? Mas assim, para dar exemplos, planejamento, tomada de decisão, organização, inibição de comportamentos, autocontrole. Então, tudo isso acaba sendo trabalhado junto da atenção
através da meditação. É muito legal, né, gente? E além disso, a gente tem aumento também de outras áreas do cérebro, que tem um impacto também em outras funções cognitivas. Então, a gente tem um aumento do hipocampo, por exemplo, que é uma região que está relacionada à formação de memórias, que favorece, então, o aprendizado. Então, quando a gente pratica a meditação, a gente também está melhorando a nossa capacidade de aprender. A gente tem aumento de uma região que está relacionada à empatia e à compaixão. E a gente também tem uma redução da atividade da amígdala, que está dentro daquele sistema que eu comentei de processamento de emoções. Então, a gente fica menos suscetível ao estresse. Então, a gente tem uma diminuição do estresse que é vista na própria estrutura do cérebro. Que eu acho que é algo que é muito legal, assim. Acho que é isso. Sim. E outra parte, então, que a gente vai pensar quando a gente pratica o mindfulness, que influencia muito, são as emoções, né? Então, agora, antes de continuar, eu vou pedir para todo mundo parar, fechar o olho de novo, respirar mais uma vez bem fundo, pausar, soltar o ar de novo, e se perguntar e dizer internamente, conseguir nomear, como você está se sentindo agora? Uma emoção. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Só faz esse exercício enquanto respira e sente como você está se sentindo. Se quiser compartilhar no chat, ótimo. Se não quiser também, tudo bem. Então, as emoções, né, elas são respostas a algo que nos importa, de alguma forma, algo que nos chama a atenção de alguma forma. E por isso elas nos colocam em movimento. E aí, quando a gente olha para a etimologia da palavra emoção, ela justamente tem a ver com movimento, do latim mover, que é mover, se agitar, botar para fora alguma coisa. Então, em resumo, algo importante está acontecendo. E a gente acaba classificando normalmente como algo que é ruim para mim ou bom para mim. Mas as emoções, por si só, elas são neutras, elas são respostas, né, do nosso corpo. E elas aparecem muito antes da nossa consciência, ainda que é ali um milhar de segundo, mas elas vêm antes da nossa consciência, a resposta corporal da emoção. Mudando, assim, as nossas expressões faciais no nosso corpo, né? Então, às vezes, a gente vai perceber um estado de alerta, um suor nas mãos, um choro, o riso, o próprio quando a gente fica envergonhado e o rosto fica vermelho, né? É um sinal muito claro de, tipo, sentir algo, e mais do que sentir, eu preciso comunicar isso para o meu redor. Então, olha aqui, meu rosto está vermelho, está acontecendo algo comigo. Essa é uma resposta fisiológica do corpo. E nesse sentido, a partir dessas respostas corporais, a gente vai então desencadear sentimentos, um estado emocional. E aí os sentimentos, a emoção por si só, ela dura cerca de 1 minuto. Só que justamente por a gente ter esse córtex pré-frontal avantajado, essa evolução, a gente tem essa capacidade de pensar, de imaginar, de fazer história, e aí que a gente começa a, às vezes, dar mais atenção do que precisaria, às vezes, para uma emoção, né? Quando a gente está pensando em algo que nos prejudica de alguma forma. E isso influencia a nossa tomada de decisão. Então, aqui, justamente, o benefício do mindfulness entra como uma capacidade de ter maior consciência emocional. Porque antes de reagir, eu vou estar tendo maior tempo ali de respirar, de processar, de sentir como o meu corpo está, de entender o que eu estou sentindo, para daí ter uma maior oportunidade, uma maior janela, digamos assim, de escolher o que eu quero fazer, como eu quero responder, ao invés de só reagir, né? Então, nesse sentido também, a gente tem, quando a gente olha para a história, né, a gente vê que houve uma separação da emoção e da razão. Isso é uma ideia cartesiana, né? O corpo versus a mente. Mas é uma coisa só, tá tudo conectado, não tem como separar. Ainda que houve isso na nossa história, de até para tentar explicar, né, o que acontece com o corpo, o que está acontecendo aqui. Na hora de estudar, a gente vai destrinchando, e agora eu sinto que a gente está nesse momento, assim, enquanto humanidade, de voltar a entender as coisas mais de forma integrada, né, de conectar as coisas, de entender elas de forma mais profunda nesse sentido. E
resumindo, assim, as emoções, elas são geradas tanto por estímulos internos, então, justamente, às vezes, quando eu me apego em uma memória, eu começo a puxar lá as coisas, ou eu começo a me preocupar muito com o futuro, quanto também estímulos externos, né? Então, às vezes, um susto, uma mensagem, alguém que falou alguma coisa, mas elas vão e vêm rapidamente. A gente que tende a propagar, a aumentar, a estender elas no espaço-tempo, né? Mas, por outro lado, isso da gente estender e acabar prolongando mais do que necessário, às vezes, isso é bom, isso é ruim? Depende. Não tem uma resposta errada, vai depender muito da situação, né? Às vezes um contexto profissional, um contexto relacional, vai depender muito de onde a gente está localizado. Mas o fato é que suprimir as emoções, tentar dizer que eu não estou sentindo, que eu, não aconteceu comigo, não funciona, porque o teu corpo já vai ter respondido, né? A amígdala já vai ter sido ativada de alguma forma. E nesse sentido, se identificar com as emoções afeta a nossa capacidade de decisão, a nossa capacidade de decisão é sequestrada, né? Então, a gente pode e deve sentir, conseguir nomear, mas também fazer esse momento de não se identificar, entender que eu não sou a minha emoção, eu estou sentindo ela, mas eu não sou ela, né? E quando a gente pensa em emoções como medo, raiva ou ansiedade de forma prolongada, a gente vai ver uma sobrecarga no corpo. E isso pode gerar doenças como o burnout, né, que seria o estresse prolongado. Então, por outro lado, uma ausência de estresse, e aí aqui a gente trouxe esse gráfico, curva de Yerkes-Dodson, ele mostra que uma ausência de estresse aqui, né, ele seria um estado de inatividade, o que também não, pensando agora num contexto mais profissional, às vezes de performance, que tu precisa fazer alguma coisa, não é algo que vai auxiliar, né, não é algo desejado, digamos assim. Por outro lado, um estresse demasiado vai de fato gerar, às vezes, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque o corpo está nessa luta ou fuga, né? E aí o desempenho também cai. Então, quando a gente pensa em performance, a gente pensa que um estado ótimo seria um equilíbrio, né? Nem inatividade, ausência de estresse, mas também não ao excesso. Porque a gente precisa de algum desconforto para se sentir estimulado para produzir algo. E aí, também nesse sentido, quando a gente pensa em emoções, então, que estariam ali nos atrapalhando de alguma forma, ou sendo maiores, né, quando a gente não consegue ter essa autorregulação, a gente pensou em trazer essa técnicazinha aqui, que é esse acrônimo RAIN, que a gente pode, RAIN, né, na tradução no inglês, chuva, que a gente pode pensar como uma garoa, refrescando a nossa temperatura mental quando ela está muito elevada. Então, quando essa temperatura, essas emoções, elas estão muito intensas, meu Deus, o que eu faço com isso antes de agir? Pensa nisso aqui. Então, o R seria primeiro reconhecer. E aí vai ser um pouquinho de um resumo do que a gente já viu até aqui, né? Reconhecer. E às vezes esse é o momento que a gente mais tem dificuldade de perceber no início, quando a emoção já aconteceu e está ali, né? Porque normalmente a gente está justamente nesse piloto automático. Ou às vezes até por essa crença de que eu não posso sentir. Mas tomar consciência de fato esse primeiro passo. E um exercício prático é justamente dizer, eu estou me sentindo assim, que foi o exercício que a gente fez agora há pouco. Porque só o fato de nomear já vai te auxiliar de alguma forma a regular. Por isso que a psicoterapia também vem nesse sentido, né? Poder falar das coisas já traz ali uma regulação. Depois a gente vai ter o A de aceitar, que é justamente essa parte do não julgar, não rejeitar, não tentar controlar ou simplesmente fugir, porque em si as emoções não são boas ou más, fazem parte da nossa existência humana. E o I de investigar. Aqui não é sobre não é um CSI, ficar pensando na situação, fazendo todas as possibilidades de como seria, se não seria, enfim, não. O investigar aqui é investigar no próprio corpo, na própria sensação, provocada por essa emoção, então, que você está tentando dialogar. Então, se perguntar, o que está acontecendo comigo agora? E quando a gente faz isso, quando a gente faz essa pergunta e aí, de fato, parar, respirar, ficar em silêncio, sentir ajuda, né?
a gente tem dois ganhos. A gente, ao mesmo tempo, está aprendendo a perceber essa emoção, e a gente também, dependendo da emoção, a gente está elevando o nosso foco, a nossa atenção para outro lugar. Quando essa emoção, às vezes, ela é muito... está produzindo ali um mal-estar muito grande, né? E, por fim, a gente tem o N de não se identificar, porque, de novo, não somos as nossas emoções. Então, a gente não precisa se identificar com elas. E aí, aqui, eu vou trazer de novo esse gráfico aqui que a Izzy mostrou antes, para a gente fazer uma prática. A gente já está se aproximando daqui a pouco do final, mais ou menos. E a gente vai fazer essa prática. Eu quero só lembrar aqui que a gente tem, então, durante a prática, no primeiro momento, tem uma instrução, né? Tem um foco, eu vou dizer para vocês onde focar. E durante a prática, talvez você vai devagar, a mente vai se dispersar. Aí você percebe, olha, devaguei, fui longe, não sei nem onde é que eu tô. Tá, o que é para mim fazer mesmo? Aí você volta. E aí a questão é, você não precisa ficar se martirizando. Do tipo, meu Deus, eu não consigo prestar atenção numa atividade de 3, 4 minutos. Não. Pode ser do tipo, tá, não consegui prestar atenção. Mas se eu fizer de novo, eu vou conseguir, talvez um dia eu consiga, né? De pouquinho em pouquinho vai melhorando esse tempo em que você consegue, de fato, ficar focado no que você está fazendo. Então, vamos para a última prática, aproveitem ela. Então, vou pedir para vocês se aconchegarem melhor onde vocês estão. Quando a gente fala de meditação, mindfulness, enfim, são usados para vários fins. Por exemplo, se eu quero dormir e relaxar para dormir, eu vou ficar em uma postura super relaxada e eu vou fazer uma prática que vai me ajudar. Mas se eu quero trazer uma ativação, justamente, do meu corpo, do meu cérebro, para alguma atividade que eu vou executar, eu vou sentar numa postura mais ereta, né, mais retinha aqui, para já ativar o corpo também. Então, essa é a proposta de agora. E galera que está no sofá aí também, tô vendo todo mundo deitado. Se quiser praticar, né? Se não quiser, tudo bem. Mas vai ser uma prática de body scan, que seria passar por algumas partes do nosso corpo e ela vai ser rapidinha, 3 minutos. Então eu vou fazer com vocês e eu vou guiando aqui, tá bom? Quem não quiser pode só ficar olhando pro slide e respirando ali com ele. Então bora lá. Respira fundo. Pausa 1 ou 2 segundos e solta o ar pela boca ou pelo nariz. Depois que soltou o ar, bem fundo, pausa mais um pouquinho antes de fazer uma nova inalação. Essa pausa, ela ajuda a você trazer o foco ali, né? Esse momento de preparação para o que você vai fazer. É uma pausa para o que eu vou fazer, que vai ser inalar. Depois é outra pausa para fazer a exalação. Então, percebe que até na respiração tem esse momento de preparação, de pausa para fazer a atividade em si. Então, primeiro sente as tuas mãos, os teus braços, onde eles estão apoiados agora. É confortável? É macio? É rígido? É tenso? Faz o mesmo para as tuas pernas, para as nádegas, para os pés, para as costas. Como é que está o teu pescoço? Você pode mexer ele um pouquinho, não precisa, tá tranquilo. Como é que tá o teu batimento cardíaco? Como é que tá o teu estômago, a sensação do teu peito, da tua caixa torácica, os teus órgãos expandindo e contraindo na respiração? Como é que tá a tua própria respiração? Ela tá fluida? Ela tá meio engasgada com essa mudança de temperatura de Floripa?
Como é que tá o peso da tua cabeça? Teu cérebro tá pesado? Teu crânio como um todo tá leve? Você pode sentir tanto internamente quanto externamente, que seria o contato, né, dessa pele, dessas partes do corpo com o ambiente. Se você divagou, se você está pensando em qualquer outra coisa, volta com gentileza a perceber alguma parte do seu corpo. Às vezes você vai encontrar uma parte do corpo que vai te conquistar, digamos assim, você vai querer ficar ali sentindo. Às vezes por dor, ou às vezes até por prazer. Mas o convite é você também conseguir passar por todas as partes, né? Não esquecer. A orelha, o dedo do mindinho, o joelho, o pulso. Então, para finalizar, agora a gente vai fazer mais 3 respirações bem profundas e voltar. Um minuto para eu tomar um gole do meu chimarrão. Então, gente, e aí para continuar sobre as emoções, então, a gente, por evolução biológica, sim, a gente descobre muita coisa fazendo isso. Esses dias eu fui fazer uma massagem e eu descobri que o meu braço direito, ele não estava funcionando antes da massagem. Tipo, ele começou a viver depois da massagem. Caraca, eu tenho um braço esquerdo, aliás. Mas beleza. Então, quando a gente pensa ainda nas emoções, né, a gente olha para nossa evolução, a gente tem uma explicação biológica do porquê que a gente tem um viés da negatividade, de se agarrar nas emoções negativas, né? Tem uma frase muito boa que diz que a gente tem um teflon para as experiências positivas, tipo, elas escorregam, vão embora, a gente nem vê, e um velcro para as experiências negativas, que é essa coisa pegajosa, que a gente se agarra e fica ali, né? Então, isso tem uma explicação, porque pensando na nossa história, a gente sempre tinha que estar em alerta para sobreviver, a gente tinha que estar catando todas as ameaças para conseguir sobreviver. E hoje em dia isso mudou, né? Não é mais tanto, às vezes, ameaças ambientais, mas muito mais ameaças psicológicas, digamos assim, né? Então, nesse sentido, a gente vê que as emoções negativas, elas são uma reação de lutar ou fugir, e isso gera um estresse. Por outro lado, as emoções positivas, elas têm uma reação de acalmar e interagir. Olha que bonito. Isso gera bem-estar. E aí, trazendo um pouquinho mais assim de uma leitura aqui que depois a gente vai mostrar para vocês, quando chega mais nessa parte das emoções, né, a gente olha para os estudos, para a ciência, e tem as 6 emoções básicas. E dessas 6 emoções básicas que são super estudadas, apenas uma é positiva, que é a alegria. O resto ali é raiva, tristeza, medo, nojo, e agora esqueci a outra. Mas o fato é que a gente tem essa predisposição para focar no negativo e esquecer do positivo. Isso, obrigada. Então, a prática do mindfulness nos ajuda a gente perceber de fato essas emoções para de fato tomar uma consciência do que eu quero escolher, do que talvez eu possa focar, né? E às vezes no dia a dia a gente se esquece, eu sei que vai parecer papo clichê, mas às vezes a gente se esquece de perceber que, cara,
tô aqui sentada dentro da minha casa, posso ficar no home office hoje, tá chovendo, sei lá, quanta gente tem que sair lá fora. Chovendo agora não, mas tá nublado, um dia que eu não gostaria de sair de casa. Quanta gente às vezes tem que sair lá fora, enfim, eu tenho roupas aqui quentinhas, tenho chimarrão, tenho, sabe, ou mesmo uma sensação de bem-estar, ou, cara, eu tô aqui apresentando uma coisa que eu super adoro para pessoas num contexto de trabalho, e, tipo, como a gente às vezes se esquece de prestar atenção nisso que está nos fazendo bem também, sabe? E tá acabando, calma, mas mais um pouquinho, e logo a gente finaliza. Tá quase lá. A gente conseguiu fazer algumas práticas aqui, acho que isso é bem legal, porque só fazendo para entender o impacto, espero que vocês tenham curtido até aqui, mas a gente trouxe alguns outros exemplos para vocês levarem e testar também no dia a dia. Então, algumas a gente já passou. Então, a primeira delas é uma meditação com um exercício com foco na respiração. Então, a ideia aqui é a gente se concentrar, relaxar, procurar uma posição que seja confortável e direcionar a nossa atenção para a respiração, e não só no nível de pensamento, acho que a Ladine conseguiu trazer bastante isso, mas a gente também conseguir focar nas sensações no corpo enquanto a gente respira, né? Então, os músculos que a gente usa, a expansão da caixa torácica, o ar saindo e entrando pelo nariz, pela boca. Então, é uma prática que é simples de fazer, se já tiveram agora experiência, vocês conseguem reproduzir no dia a dia de vocês. Uma outra prática é fazer caminhando. Então, acho que vocês já entenderam um pouco qual que é o pulo do gato com os exercícios de meditação, de atenção plena. A gente conseguir direcionar a atenção para algum foco específico, né? E no caminhar vai ser para o ato de caminhar, de perceber as sensações do pé tocando no chão, cada parte do pé enquanto está tocando no chão, como é que a gente sente quando tira ele do chão, perceber qualquer mudança no nosso equilíbrio, qualquer outro músculo que é recrutado. E a gente fez agora a prática de varredura corporal também, que é esse foco em, de uma forma consciente, passar por todas as partes do corpo. A gente já testou, então não vou nem falar muito, mas acho que dá para a gente fazer um lembrete também de focar bastante em regiões que a gente costuma acumular mais tensão, que é essa região cervical, né, das costas também, que a gente fica muito sentado. Então, dá uma atenção especial, olhar para cada lado do corpo de uma vez, então pensar um pouco do lado do trapézio esquerdo, depois do direito, e fazendo parte por parte para ajudar a manter a atenção sustentada. E a gente pode fazer isso como a gente fez agora, parando e se dedicando alguns minutos para fazer, mas a gente pode trazer isso para o dia a dia também. Então, o caminhar, a gente consegue fazer isso num trajeto nosso. Então, a gente pode direcionar a atenção enquanto a gente está caminhando por aí, a gente não precisa necessariamente separar e marcar um momento de mindfulness, de prática de caminhar. A respiração é muito interessante a gente fazer no trabalho, ajuda a gente a dar uma oxigenada e, enfim, dar uma acordada também. E a varredura corporal, particularmente falando, eu acho ela ótima para dormir. Então, quando eu faço antes de dormir, eu nunca terminei uma varredura, assim, eu durmo antes. Então, fica a dica para vocês. Acho que hoje foi a primeira vez que eu fiz uma completa com a Aladine guiando. Então, a ideia do mindfulness é essa, assim, a gente ter momentos de exercício que são mais intensos, que a gente separa para trabalhar a meditação e a atenção como um todo, e a gente ir colocando isso ao longo do nosso dia a dia, e a gente vai sentindo esses efeitos na atenção. E aí, para fechar, a gente trouxe algumas dicas de como trazer isso para um dia a dia de trabalho. Então, agora vocês já estão bem mais atualizados, entendendo do que é o mindfulness e como praticar, mas a gente trouxe algumas dicas mais práticas para ilustrar. Então, primeiro de tudo é começar o dia bem. Então, já começar estando presente no momento. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular e fica enrolando na cama e fica passando por alguma rede social. Então,
evitar isso, começar o dia bem, já começar o dia com atenção plena. Uma dica é passar 2 minutinhos na cama, prestando atenção ali na respiração. Tem risco de voltar a dormir? Tem. Vocês podem usar a soneca. Ou vocês podem também levantar e fazer isso sentados ali, esperando a alma voltar para o corpo antes de fazer um café, focada e fazer esse exercício de respiração para ajudar a acordar. Depois, quando chegar para trabalhar, né, seja no quarto, no escritório de vocês ou no laboratório, fazer uma prática de respiração simples ali por 10 minutos, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, de olho fechado ou não, ou só concentrado ali na respiração. Pensem nisso como uma pausa laboral, uma meditação remunerada praticamente, então aproveitem, faz bem pra gente. Depois, uma dica assim mais transversal, né? Não é num momento só, mas é se manter consciente das distrações que a gente tem e descartar quando elas surgirem, assim como a gente faz nessa prática mais formal de mindfulness, quando a gente se vê divagando e não conseguindo sustentar a nossa atenção, fazer esse movimento de gentileza e redirecionar o nosso foco, ficar consciente para perceber que está divagando. Depois, a dica de praticar a atenção plena em atividades que trazem aquela sensação de, eu estou fazendo alguma coisa, uma recompensa ali meio rápida, como responder o Slack, por exemplo. Então, uma dica para a gente não ficar nesse piloto automático e não se distrair com uma notificação ali, é a gente separar alguns momentos do dia para fazer essas atividades, né? E não ficar respondendo conforme elas aparecem. E uma dica também é pausar as notificações, né? A gente tem essa possibilidade ali no Slack. Uma outra dica bem legal é separar uns minutinhos antes das reuniões para a gente dar uma aterrada também, né? Então a gente está conectado com o presente e poder estar num estado de maior foco atencional quando entrar na reunião. Uma outra dica ali é a gente usar os minutinhos iniciais da reunião em silêncio. Então seria muito legal se, né, uma equipe inteira conseguisse fazer isso junto. Uma outra dica importante é a gente agendar as reuniões com intervalos para a gente poder fazer essa transição, poder aterrar e ter esse espacinho de tempo entre uma e outra, né? E não ficar nesse piloto automático que a gente já comentou. Fazer interrupções conscientes também, então, fugir do piloto automático, parar para tomar um café, para tomar uma água, aproveitar para fazer um mindful eating, que é a prática de prestar atenção naquilo que a gente está comendo, porque muitas vezes a gente come e não presta atenção, né? Então, prestar atenção no sabor, na textura, na temperatura, na cor. E, por fim, terminar o dia de trabalho com mais uma prática ali rapidinha de 5, 10 minutinhos. Boa, Costa, dá para fazer a laboral e direcionar a atenção para todos os músculos, né? Para as sensações enquanto faz a laboral. Já amei. E aí, por fim, terminar o dia de trabalho, então, com uma prática, né? Para a gente poder ter a sensação de estar presente com o fim do trabalho também, para deixar o trabalho no passado e estar no presente. E aí, último slide antes das recomendações, quando não é recomendado mindfulness? Porque, beleza, é uma prática muito boa, pode ajudar muita gente, e ajuda de fato, mas não é porque é muito boa que ela vai servir para qualquer ocasião, né? Então, quando a gente pensa ali, às vezes em algum momento da vida, ou dependendo da pessoa, né, que está em alguma crise psicológica muito aguda, ou mesmo lidando com um trauma, enfim, alguma situação, praticar o mindfulness ou mesmo algum tipo de meditação pode aumentar o nível de sofrimento, porque justamente você vai estar dando atenção ali, às vezes, para o que está acontecendo internamente, e às vezes o que está acontecendo internamente está muito intenso, né? Então, nesse sentido, a indicação é buscar outros meios de ajuda, né? E também não é recomendado simplesmente para buscar um alívio imediato, porque ainda que sim, vai gerar um bem-estar, e a gente testou aqui, a gente sentiu, eu imagino, né? Talvez algumas pessoas sim, outras não. De fato, você só vai ter resultados bons, assim, com consistência, com a repetição da prática. E aí, gente, algumas referências e recomendações de conteúdo, então, para quem quiser se aprofundar
a gente traz alguns TEDs aqui muito legais, tá? Então, tem esse aqui de como a meditação pode remodelar os nossos cérebros. Então, um pouquinho do que a gente trouxe aqui, mas é um universo ali para entender né, a neuropsicologia da coisa, como que vai mudando de fato as estruturas cerebrais, né? A nossa neuroplasticidade. Depois a gente tem aqui o poder da atenção plena, o que você pratica se fortalece. Esse aqui é o meu favorito, da Shauna Shapiro. E depois tem mais um aqui, tudo que é preciso são 10 minutos consciente. E são TEDs muito bons mesmo, então para quem gosta desse tipo de conteúdo. E por fim aqui, algumas leituras. Então esse treinamento ele foi muito baseado nesse primeiro livro, Neurociência e Mindfulness. E tem outro livro aqui também, que é A Ciência da Meditação. Esses dois livros, eles são indicações de uma professora muito boa da psicologia ali da UFSC. Então, foi a partir que ela estuda meditação e práticas de respiração há anos, assim. Então, ela recomendou esses dois livros que são muito bons. Esse terceiro aqui é de Harvard, então ele é um compilado de estudos sobre mindfulness, então ele é muito bom também. E o último, para quem gosta de uma leitura mais diferente, ele é mais artístico, assim, ele é bem ilustrativo, que é a arte de respirar, então tem várias opções aí de indicação. E é isso, gente. Faltando 1 minuto para fechar 1 hora de compartilhar, estender um pouquinho, talvez, né? Talvez ficou um pouquinho cansativo, mas espero que vocês tenham conseguido aproveitar e que vocês possam voltar, às vezes, nesse conteúdo. Ele vai ficar disponível no YouTube aberto. E a gente abre agora para quem quiser comentar, quem quiser ficar um pouquinho mais, às vezes quiser compartilhar a experiência também, né, nas práticas. Não sei se vocês querem falar alguma coisa também, mas é isso, fiquem à Deixar o vontade. pessoal falar. Obrigada, gente. Thaís e Ladinho, eu estou passando só para agradecer a grande aula que vocês deram e já me quebrar no início, tá? Porque quando eu vi o tema, eu pensei, nossa, legal, produtividade. E aí, pronto, já me quebraram. Mas parabéns, eu tenho uma reunião agora, então eu tenho que sair e os parabéns vai bem rapidinho, mas adorei o tema e vou tentar, vamos lá. Parabéns, viu? Obrigado pelo compartilhar. Obrigada, Jades. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Então, pessoal, boa tarde. Estou passando também para agradecer. Eu achei o conteúdo incrível. Eu acho que a parte, enfim, dos slides, o conteúdo que vocês trouxeram ali dentro, a forma também com que vocês apresentaram, né, a oratória de vocês é muito boa. Então, ficou incrível, assim, tipo, completamente apaixonado por esse compartilhar. Eu amei mesmo. Obrigado por trazer né, esse conteúdo tão importante para a gente. Eu costumo praticar, assim, não na rotina de trabalho nem tanto, mas principalmente quando eu vou dormir, assim, eu gosto, tipo, de dedicar aquele tempo, assim, para prestar atenção na minha respiração e tal, isso me ajuda muito, eu gosto bastante, e achei ótimas recomendações ali, quero até tentar implementar isso, tipo, na minha rotina de trabalho, assim, porque eu acho que vai fazer muita diferença. Até hoje é um dia que, emocionalmente eu não estou muito bem, então, tipo, calhou até muito bem o compartilhar também, tipo, ajuda a gente a se encontrar, assim, né, em determinada situação, então, tipo, só gratidão mesmo, obrigado por tudo, foi ótimo. Obrigada, Wagner, por compartilhar também. Muito obrigada. Bom, pessoal, também quero dar os parabéns para vocês. A apresentação foi ótima, tema tipo, super relevante, me incentivou, inclusive, a voltar com essas práticas, pelo menos aí para o segundo semestre. Eu gostava até de manter meio que um diário, sabe, para ter esse controle da minha evolução, que eu acho que é interessante a gente também ter essa ideia, né, de, pô, tô há 1 mês aqui fazendo, parece que não mudou, mas quando a gente volta lá pro início, a gente percebe que deu para aprender alguma coisa assim. E eu ia compartilhar uma dica que a Priscila já colocou no chat, que é a aula de atenção plena com o professor Hector, né? Falaram ele da automação, bem querido. Se eu não me engano, é uma matéria que já dá para se matricular todo semestre, tem técnicas super legais, assim, diferentes técnicas para atenção plena, sabe? Então, para a galera da UFSC, super recomenda, uma pausa bem-vinda na correria ali da semana do semestre. E é isso aí, meninas. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Muito obrigada por trazerem esse tema.
Parabéns, meninas. Eu só queria deixar uma dica para o pessoal também, assim. Eu já conhecia um pouco sobre o assunto, assim, e venho praticado faz um tempo. E uma coisa que me ajuda muito, assim, é a questão das meditações guiadas, assim. São muito boas, principalmente para quando você está começando e tentando aprender, assim. Eu, pelo menos, acho um pouco difícil fazer sozinho, assim, então as meditações guiadas ajudam muito. E tem em muitos lugares, assim, então, tipo, você consegue achar vídeos no YouTube de meditações guiadas, no Spotify. Para quem tem o Total Pass, tem também o Zen App, que que vem ali junto, e tem várias meditações guiadas também, então é um caminho legal e um recurso bom de utilizar. Ah, legal. Vou só dar um spoiler que a gente pensou em trazer algumas indicações, mas como a gente não usava e a gente ficou com receio de não dar tempo, a gente não trouxe, mas que bom que vocês já fazem o trabalho aí de complementar. Que legal, gente. Que bom que vocês trouxeram dicas também e complementaram o conteúdo. Tem um outro muito bom, só para dar mais uma dica, então, que é o Lojong, Lojong. Esse é pago, mas sei lá, tipo, R$ 150 a assinatura anual, então não é tão caro, e tem meditações muito boas. Tem um que eu já usei também, mas ele tem muito conteúdo pago e alguns conteúdos gratuitos também, que é o Insight Timer. Acho que é isso. Insight Timer. Ele é gratuito. Lá dentro tem desde tipo músicas até meditações guiadas, ou só um alarme, um sino que você consegue ativar para ele tocar. Bem legal. Acho que é isso então, gente. Várias indicações ali no chat também. A Lu tá com a mão levantada. Ah, Bem rapidinho, só quero parabenizar vocês também. Foi muito legal ter esse contato com o Mindfulness que eu não conhecia. E acho que encaixou muito sim o perfil de vocês apresentando com o conteúdo, porque vocês têm esse tom muito calmo, muito sereno. E depois a meditação na Ladine ficou muito difícil para voltar, assim. A minha respiração já era mais um bocejo, porque eu fiquei realmente muito relaxada. Agora eu vou ter que dar uma volta pela casa para voltar, mas foi muito legal mesmo, meninas. Parabéns, obrigada. sim, é muito doido isso, né? Porque quando a gente começa a praticar, eu vou contar bem rapidão, assim, uma experiência. Em janeiro eu fiz um retiro de 10 dias de silêncio, que era passar o dia inteiro meditando. Só que os primeiros 3 dias, eu só dormia, gente, o dia inteiro eu ficava pescando, assim. Porque o meu corpo estava tão cansado, tão esgotado, que os primeiros 3 dias eu ficava sentado o dia inteiro assim, ó. E voltava, e voltava. Então, é normal a gente sentir sono, porque justamente a gente não está acostumado com as ondas cerebrais que estão relacionadas a esse relaxamento, mas que seria uma outra frequência ali, de fato, né, do nosso cérebro operando num outro lugar, assim. Então, faz parte também, e dá raiva, às vezes, nesse processo, né? E aí vem a aceitação de, tipo, tá, se eu continuar, algum dia eu vou parar de logo associar, né, a meditação, às vezes, com esse estado mais relaxado. Mas é desafiador mesmo e é isso, não tem mágica, não. Só repetição mesmo. Mas é isso, então. Obrigada, Lu. E obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Bom trabalho.